A partir de agora, notícias de Atlético e Palmeiras. Pedro Abílio, um abraço, boa noite, Pedro. Um abraço, Cirilo, boa noite pra você, pro Panzi, pra todo mundo ligado aqui na turma do bate-bola. Pois é, Atlético e Palmeiras, um jogo gigantesco, penúltima rodada, é o penúltimo jogo do Galo nesta temporada diante da sua torcida, mas nada desses ingredientes vai fazer com que tenhamos um grande público na Arena MRV, inclusive com um ingrediente extra que ainda não citei, que é o voucher, né? O torcedor que compra o ingresso, o sócio Galo na Veia, ganha uma outra entrada para este Galo e Palmeiras de amanhã. Os vouchers serão liberados a partir das 11 da manhã desta quarta-feira, 3 de dezembro, o dia deste embate. O Atlético que, até o momento, Cirilo, tem pouco mais de 4.500 ingressos vendidos apenas para este Atlético e Palmeiras. 6h42, a preparação foi encerrada na manhã de hoje na cidade do Galo. Lembrando, os jogadores retornaram a Belo Horizonte ainda na noite de domingo, depois da derrota para o Fortaleza. Tiveram nessa segunda-feira um treino regenerativo e a liberação do Coelho, que o Cláudio Rezende já comentava ontem aqui na TBB. Depois disso, a expectativa agora é de a gente observar quais vão ser os jogadores selecionados pelo técnico Jorge Sampaoli para encarar amanhã o Verdão. Afinal de contas, né, já tem 75 dias que o Coelho não entra em campo, hoje fazendo inclusive 76 dias, né? 75 desde a recuperação anunciada oficialmente nessa segunda-feira pelo Atlético, depois que ele passou pela cirurgia para correção dos ligamentos no tornozelo esquerdo, uma lesão sofrida ainda na Copa Sul-Americana, na fase quartas de final, e que fez o Coelho perder a reta decisiva da competição sul-americana, além, claro, de uma parte importante do Campeonato Brasileiro. São 40 jogos até aqui, 6 gols, 6 assistências, 9 jogos na Sula, 15 no Campeonato Brasileiro e 8 em cada uma das competições de Copas, né? No Campeonato Mineiro e também na Copa do Brasil. Liberado, ele pode voltar a ganhar minutos nessas duas partidas finais da temporada, mas especialmente é tratado, né, como reforço mesmo para a partir do início de 2026 e aí, quem sabe, na sua plenitude física. Palmeiras, Vasco, jogos que encerram a temporada em casa do Campeonato Brasileiro e o Sampaoli ganhando a opção do Rony, que cumpriu suspensão na última rodada, derrota para o Fortaleza por 1-0 lá no Castelão. Ele que já contou com o retorno do Igor Gomes. Vitor Hugo participou da partida do fim de semana normalmente, tinha um problema no tornozelo, né, sofrido contra o Flamengo na semana passada, então deve ter um time forte o Atlético para essa rodada que será a penúltima, né, para o Atlético no Campeonato Brasileiro. Ô Cirilo, vou destacar aqui também para quem acompanha a gente na Itatiaia, falei do público há pouco, né, de pouco mais de 4.500 ingressos comercializados. Nós tivemos na Arena MRV na semana passada 18.321 torcedores, com pouco mais de R$850 mil de renda para Atlético 1, Flamengo 1. 6h45 marcou o sinal eletrônico da Itatiaia. Aquele foi o pior público de até o momento, desde agosto de 2023, quando o Atlético inaugurou a sua Arena MRV. E a tendência é de que amanhã isso seja ainda superado, tenhamos um público ainda menor, um jogo entre Atlético e Palmeiras, dias depois de o adversário perder a decisão da Libertadores e de o Galo ter perdido a decisão da Sul-Americana. Panzi, vamos por partes. Primeiro sobre o time que o Pedro Abílio está falando. Rony de volta. Rony volta centroavante, Rony volta pela direita. Que voltar, volta, né, Edu? Volta. Eu acredito que volta. Agora é difícil saber o que o Sampaoli pensa para a partida, porque ele muda o Atlético sempre, né? Tá sempre alterando jogadores, mudando a equipe. Não sei, pode ir com um trio mais leve, Dudu, Rony e Bernard. Enfim, a cabeça do argentino a gente não consegue adivinhar, né? Desde que ele voltou ao Atlético, não repete formação. Então tem que aguardar para saber o que ele pensa para esse jogo contra o Palmeiras, mas eu acho que não deve mexer tanto na equipe. Ele poderia manter o Hulk como centroavante, mas já que o Hulk disse que não está gostando, né? Aí tira o Hulk do time, né? Porque eu não vejo o Hulk jogando pelo lado do campo. Então, se o Hulk não quer jogar como centroavante, ele disputaria posição, por exemplo, com o Bernard. Não sei se é o caso, porque poderia ter mais obrigações do jogo sem a bola e o Hulk não entrega tanto sem a bola como o Bernard, por exemplo. Então vamos aguardar o que pensa o Sampaoli para esse jogo. E sobre o público, cara, a arquibancada é um reflexo do campo.
o jogo do Atlético contra o Fortaleza foi sofrível. Um time desanimado. E esse desânimo passou para o torcedor. Quem sou eu para falar que o torcedor tem que ir ao campo? Não faz o menor sentido alguém cobrar a presença de torcida agora. Vai quem quer, vai quem acha que é necessário estar presente, quem quer curtir um Atlético e Palmeiras, que é um jogo muito grande. Acredito até que vai ser um jogo muito bom, porque o time do Palmeiras é muito forte, o Galo em casa é forte. É um ótimo programa ir ao estádio, assistir um jogo de futebol, mas eu entendo perfeitamente a dor do torcedor atleticano e o desânimo, principalmente depois do que ele viu lá em Fortaleza. O torcedor olha para o campo e se sente representado ou não, e é natural que ele não se sinta.